Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos chegando aí na sua casa, onde quer que você more, em todo o estado do Rio Grande do Sul. O Atualidades está chegando aí, fazendo companhia para você, com as notícias do dia, com as notícias ou com as coisas que vão acontecer amanhã, não apenas na sua cidade, no nosso estado, mas também no mundo, né? E no Brasil, principalmente, que não eu estou falando desse mundo, estou falando do país. Mas, como sempre, a sua participação é a coisa mais importante. Você nos ajuda sempre a fazer esse programa. Através do e-mail, que é o atualidades@pampa.com.br, ou através do WhatsApp, 999-777-001. A Câmara do Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, vetou o impeachment contra o seu prefeito Crivella. Vamos falar sobre esse assunto, sem dúvida alguma. E, por incrível que pareça, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele não consegue sair da prisão, mas conseguiu ser absolvido, pelo menos em uma circunstância, que, aliás, fez parte da delação de um ex-parceiro seu. Gustavo Vitorino. O Lula foi inocentado hoje de uma acusação essa que versava sobre obstrução de justiça. Ele e algumas pessoas foram acusadas de estar obstruindo a justiça, tentando comprar o silêncio de algumas testemunhas e de delatores, gente que negociou delação premiada. O Lula estaria atuando nos bastidores para impedir. A alegação do juiz da 10ª Vara Federal é de que não existiam provas suficientes para condenar nem o ex-presidente, nem os demais acusados. Existiam indícios, mas não houve produção de provas suficiente para produzir ou para gerar uma condenação. Em primeira instância, o Ministério Público vai recorrer. Vamos aguardar os próximos capítulos. Quem mais tem a se pronunciar? Eu acho que desse caso fica muito claro que a gente já discute bastante sobre delação premiada. No processo só tinha a delação premiada, né, a do Delcídio. E isso não foi o suficiente, porque faltava materialidade para uma condenação. Então, sem materialidade, só em cima do que disse uma pessoa ou mais, não é o suficiente. Tem que ter a prova material. E eu acho que o Ministério Público, no início, denunciou, mas depois pediu absolvição por faltas de prova também, Gustavo Vitorino, nas alegações finais. Isso. Foi isso? O Ministério Público pediu nas alegações finais, não o Ministério produzir Público as provas suficientes. Pediu absolvição. Mais importante do que quem está sendo absolvido, quem está sendo condenado, é a jurisprudência que se forma em cima disso, de que a delação por si só não condena ninguém. A gente só chama atenção disso porque a gente tem trazido assim, quando, por exemplo, no inquérito nós trouxemos aqui, foi liberado a consulta do telefone da pessoa, ou foi trazido a cópia do depósito. Quebra de sigilo a gente traz provas que casam com a delação. O que é uma delação? No dia tal eu paguei 10 mil reais para... Tem assim. Aí daqui a pouco tu consegue o depósito, daqui a pouco a pessoa... Tu vê que a pessoa está no dia, ela estava lá. Então tu faz um conjunto de provas que circunstancialmente... Então neste caso, como ficou a delação para o Lula em mais 6, ficou só na delação, o próprio Ministério Público já tinha pedido a absolvição. Muito bem. Alice. Eu tenho uma informação aqui para os estudantes, né, o pessoal que gosta, que quer fazer alguma graduação, que a URGS está com vagas disponíveis nos cursos, novos cursos à distância de licenciatura em Geografia, Ciências Sociais e Pedagogia. São 900 vagas, 300 para cada uma dessas graduações. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 20 de julho no site da universidade. Lá também ele pode ter todas as informações, vai ter uma prova seletiva, que é apenas português e redação. Mas no www.urgs.br tem todas as informações. Muito bem. Falando em informações... Posso só falar sobre esse tema rapidinho? Por favor. Eu vi essa notícia, Alice, e me interessei, me chamou a atenção. Eu sou um inquieto, eu gosto de estar sempre fazendo curso de alguma coisa. Sabe que eu entrei no site lá e tentei me inscrever e não deu. Eu achei muito confuso, Eu acho que eu pediria que o pessoal da URGS desse uma olhadinha no site, porque lá tem, aí se inscreve aqui, aí você clica, aí vai numa página que é não sei o quê. Aí sai da página do EAD, vai curso regular, aí vai do não sei o quê.
Eu achei a página bastante confusa. Ou eu me atrapalhei, ou a página é bastante confusa. Porque mais uma pessoa hoje com quem eu conversei disse, olha, também me interessei em fazer um curso desse à distância e tive dificuldade, que eu entrei na página é confusa. O pessoal da URGS, especialmente o pessoal da área de TI, dá uma olhadinha na página, ver se dá para melhorar ali os atalhos, simplificar a coisa. Fica só a dica. E esses cursos EAD é uma ótima opção, né? Para quem mora longe de uma universidade, sim, ou para quem não tem muito tempo. É o meu caso, eu não tenho tempo. Então, o que acontece? Eu ia estudar a hora que eu chegar em casa, à noite, 10 horas, 11 horas, 1h e meia por dia, você se dedica, estuda é bem interessante, é bem interessante. Aí a pessoa mesmo vai administrando conforme o tempo disponível. Dona Magda. Pois não, senhor Mário Barcelos. A gente já falou tanto a respeito disso, que os políticos fazem na calada da noite. Ontem, o Senado aprova a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto por ano que vem, né? O que pode gastar o ano que vem. Prejuízo de 167 bilhões. E o que mais causou impacto, primeiro foi à noite, né? Na calada da noite. E segundo é que havia sido retirado o aumento para os funcionários públicos. Vão ter aumento dos funcionários públicos. Calada da noite, sempre. E outra coisa, a criação de novos cargos também foi aprovada. Então, o país vivendo toda essa crise que nós estamos passando, não existe dinheiro. E quando tem dinheiro, é muito caro o dinheiro. As pessoas não têm dinheiro. As pessoas que hoje têm um sítio para vender, que têm uma casa na praia para vender, se depender desse dinheiro, elas vão passar fome. Ou vão ter que vender muito barato. Coisa, às vezes, até pela metade do preço que pagaram algum tempo atrás, há 4, 5 anos atrás. Então, essa é a verdade. Tudo é feito no Brasil, no nosso país, lá em Brasília, na calada da noite. Eu tive um amigo que veio de Brasília ontem à noite, o nosso querido Higino Germani. Vou fazer vou conversar com o ministro, uma série de problemas da radiodifusão, e comentou que Brasília, que as pessoas em Brasília, todas as pessoas que ele conversou, o Higino me falou hoje, as pessoas vivem em outro mundo. Não existe. O resto do Brasil não existe. Existe aquele conchavo, aquela coisa política lá dentro, eles só pensam neles, e o resto do Brasil que se exploda. Quer dizer, eles estão ilhados. Essa história de chamar Brasília Ilha da Fantasia é realmente uma realidade. Porque eles estão estão totalmente fora. E, como disse o Vitorino, são os ratos já abandonando o navio, né? Estão já no final de governo, querem faturar o máximo que puder faturar e querem se segurar até o dia 31 de dezembro. Então, essa aprovação, com esse impacto de 167 milhões, em torno disso, eu não me lembro exatamente a quantia. Bilhões. Bilhões, eu falei milhões? Bilhões. Bilhões, desculpe, bilhões. É o déficit previsto para 2019. Então, Vitorino, o que eu quero dizer é o seguinte, para encerrar, é um país de fancaria. Vou te dar mais uma que aprontaram ontem na madrugada. Em 2016, eles criaram um aditivo proibindo, Chicão, indicação de amigo, familiar de político, familiar, primeiro e segundo grau e colateral em agências, em empresas públicas, proibindo, evitar o nepotismo, lei. Sabe o que eles estão tentando fazer? Ontem à noite tentaram fazer e acham que vão fazer? Derrubaram isso. Um tal de José Carlos Araújo, deputado do PR da Bahia. Isso, foi. Sorrateiramente, na madruga, a gente já conhece um velhinho assim, de beicinho, coisa e tal. Sorrateiramente, na madrugada, sugeriu. Aí os poucos jornalistas que estavam na madrugada cobrindo aquela sessão, que estava encerrando, mas escuta, deputado, não é porque estamos com dificuldade de nomear conselheiros para as agências e para a direção das empresas públicas. Então precisamos abrir novamente para os familiares. O cara disse isso. Acreditem se quiser. Essa é a justificativa. Essa foi a justificativa para retirarem esse dispositivo da lei e liberar de novo o emprego da família. Sabe que, com relação a isso, Vitorino, sim, no Brasil que a gente vive, não tem possibilidades de oferecer emprego para a família, porque realmente o nepotismo é forte. Mas se o familiar tivesse condições técnicas para assumir determinado posto, eu não via problema nenhum, entendeu? Eu sei que os
outros se aproveitam, que é muito difícil e que por isso, né, os bons pagam por aqueles que não são bons. Mas se tivesse qualificação técnica, juro que eu não via problema, não via mesmo. O problema é que as pessoas são colocadas em conselhos e nessas empresas sem a mínima qualificação. É só indicação para conseguir aumentar, né, o seu poder, na Até verdade. porque o conselho não serve para nada, né? Exatamente. O conselho não serve para nada, só para ganhar em dólar uma fortuna para participar quando? Uma vez por mês. Não, e as próprias diretorias e tal, que deveriam ser cargos técnicos, eles não são preenchidos dessa forma. Esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Agora, o ex-presidente Collor, ele andou falando por aí, né? Deu uma entrevista bem polêmica como sempre, e tal, falando como muito. sempre, falando muito. E aí, segundo jornalistas, e o Marne já disse isso, é inteligentíssimo, porque Muito, ele é uma pessoa inteligente. A gente sempre fala assim, ele é inteligente, a Carla tá defendendo ele. Não, ele é culto. Ele é culto e inteligente, mas eu não estou dizendo que ele usa a inteligência dele para o bem ou para o mal. Sim. Bem pelo contrário, a gente já sabe bem o histórico do Collor. Então, ele disse que ele é pré-candidato ao Planalto e o partido dele já tinha dito que não teria candidatura própria, né? Mas ele disse que ele é, e ainda defendeu o ex-presidente Lula. Ele disse que o Lula não tinha provas nenhuma de que ele é o dono do tal do triplex. Então, que aconteceu uma Defendendo o Lula, ele defende a si próprio. Exatamente. Daí arrasou com a Lava Jato e tal, e defendeu o Lula. E aí, quando perguntado sobre a questão do PT de sempre argumentar que está sendo perseguido politicamente, ele diz, não, aí já é uma viagem na maionese. Isso é demais. Mas ele é o maior viajandão que a gente já conheceu nesse país. Eu acho inacreditável. Esses caras são gênios do direito. Eu acho que os próximos ministros do STF tinham que ser escolhidos entre os políticos de esquerda. Porque o Lula foi condenado por um juiz de direito, 3 desembargadores federais, 5 ministros do STF, 6 ministros do STJ. Aí vem um boboca lá e diz é golpe, é injustiça. Quer dizer, ele sabe mais que todos esses profissionais. Ele sabe mais que todo mundo. De primeira instância, de segunda instância e tudo mais. Vou repetir, um juiz de direito, 3 desembargadores federais, 5 ministros do STJ, 6 ministros do STF. Agora, aí vem um analfabeto, é golpe, é golpe. Vai, eu te pergunto, como é que a dona Gleisi Hoffmann, representante do Partido dos Trabalhadores, presidente, assaca contra o juiz Sérgio Moro e diz tudo aquilo que ela disse, ela não acontece em nada. Ela é um gênio de direito, essa moça. Essa moça é um gênio de direito. E ela tem formação de direito. Mas tu já desse o parentesco dela para dizer as bobagens? Gustavo Vitorino, eu queria que você, se não ficasse cúmplice dessa minha ideia, pelo menos respeitasse essa minha ideia e analisasse essa. Eu acho que nós aqui fazemos parte de uma minoria inteligente desse país, que eu sou capaz de jogar essa dupla de Calvin Klein raríssimo, que é um relógio trend suíço Calvin Klein, que nem existe no Brasil para vender, que todos esses caras vão se reeleger. Vão se reeleger porque esse povinho vota mal. Então não me sensibiliza. Gasolina a 50 pau, 10 milhões de desempregados, não me sensibiliza. Me sensibilizaria se esse povo não votasse nesses caras. Porque eu tive recentemente, como você falou, em Alagoas, e vi o poder que é da família Calheiros lá. O filho dele é governador, eles mandam na cidade. Parecia que estava no Arizona. É um feudo. Então um povo desse merece isso aí. Merece. Mas, Chicão... Mas não adianta, nós não vamos mudar. Chicão, deixa eu dizer, eu não sou contra o que você diz, muito pelo contrário. Concordo plenamente. Só que tem uma coisa. Alagoas arrecada menos de 1/4 do que recebe de Brasília. Alagoas vive do dinheiro de Brasília. Lê-se os nossos impostos. Chupacabra. Maranhão, do Zé Sarney, outra capitania hereditária da família Sarney. Brasília. Vive e quem manda de Brasília é São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, são os estados, Rio de Janeiro são os estados que produzem e que são estados que arrecadam mais do que recebem de volta. O Rio Grande do Sul está entre os piores. O Rio Grande do Sul recebe menos de 1/3 do que arrecada. Menos de 1/3. Pernambuco recebe 6 vezes o que arrecada. Você acha que esses caras estão preocupados com a gente? Você acha que estão preocupados com alguma coisa? Não estão preocupados com nada. Até porque a casta lá está toda com emprego público, um cabidinho aqui, um cabide ali, um cabide lá. Então,
Só para completar, a professora Adriana Brandão aqui acabou de mandar uma mensagem concordando comigo. Ela disse, Gustavo, eu achei a página da URGS, os cursos do IAD, mas não consigo porque é muito confuso, estou atrapalhada. Desisti de me inscrever em qualquer curso. Vou esperar eles descomplicarem o site. Obrigado, Adriana Brandão. Obrigado pelo recado, pela ajuda. Mas é verdade, viu? Eu tive dificuldade. E eu não sou dos mais burros, tem umas coisinhas mais burras que eu. Mas eu não consegui me atrapalhar. Mas o senhor está no limiar. Quer dizer que tu estava, Gustavo, no borderline. Ele tá Olha aqui, ó, borderline. Olha aqui, ó. Olha que coisa bonita. Só estou esperando passar de 50 mensagens para explicar aqui a blusa. Eu ia falar mais tarde, mas o seu Mário Barcelos falou no presente que Gustavo Vitorino ganhou ontem aqui no programa, da nossa telespectadora. Dona Cléo de Santa Maria. Exatamente, Dona Cléo de Santa Maria. Olha o acabamento da... Olha hoje o dá bordado. pra ver melhor como é o blusão. Olhem o que é o esse ursinho blusão. Poo ficou um pouquinho mais fofinho. Mas eu tô ursinho, tu não vai ser chamado de ursinho? Eu também te amo, tá? Eu também te amo. Olha aqui, olhem o acabamento, o trabalho. Isso aqui não é uma blusa, isso aqui é uma obra-prima. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Dona Cléo, a senhora é espetacular. Muito obrigado. Já tinha também uma telespectadora elogiando aqui muito obrigado mesmo. E a pergunta que não quer calar. Colocaste fora a gola rolê verde-limão? Sim, a dona Carla Krieger fez uma de novo? Uma instituição de mas caridade. aquela era outra. Não se faz de boco. Não, tu tem dois instituições de caridade devolveram o mimo? Não. Isso aí está sendo muito injusto. Nem eu sou a minha, de caridade aceitaram. Não. Mani, você não quer essa blusa do Vitorino? Agora tu te cedeu, Agora tu te cedeu. Não, pior é que podia ter feito até leilão daquela blusa, porque olha, rendeu. Do asilo Padre Cacique, e aí eles faziam um leilão. É mesmo, viu? A gente não mas eu dei para a dona Carla fez presente uma instituição de caridade. Parece que eles devolveram. Devolver assim, foi assim, ó. Sabe como é que a caridade devolveu aquele velho frio? Sabe qual... Os velhinhos se recusaram a usar. Sabe, Vitorino, qual era a identificação que vinha? Qual era a identificação que veio? Tá? Não, esse blusão do Vitorino não. Não, eles não botaram tudo, só esse não. Esse não. E aí ontem o Mário Barcelos Ele saiu correndo no meio da rua sem camisa. O Mário Barcelos ficou muito chateado porque não ganhou absolutamente nada, não sei quem. Então hoje, o Mário Barcelos, eu trouxe um presente pra ti. Trouxe um presente pra ti que eu comprei hoje lá no meio-dia, não tá na mesa. É do Ricardo Sonderman, ele e o Antônio Rolfel. Ele e o Antônio Rolfel estiveram hoje, não tá na mesa, Rolfel, falando também sobre Churchill. O Antônio Rolfel é um professor excepcional. E aí eu comprei esse livro para te dar de presente. E dizer para vocês que eu também ganhei um presente. Uma gola bonita, tá? Que eu ganhei da primeira dama da Centerótica, da Ângela. Onde é que a gente usa isso? No pescoço, Gustavo. Isso é pra mulher. Gustavo. Eu não vou fazer assim agora para me escabelar toda. Tu usa, pode usar assim, fica aqui ao redor do pescoço. Gustavo, e por que você não deixou eu usar a minha manta que a dona Cléo fez combinando? Demais, Hoje que a dona Cléo fez a manta combinando com a blusa, olha aqui que maravilha. Presta atenção, Ela não deixou eu botar. Não, presta atenção. Por que tu acha que eu não botei a minha manta que eu ganhei hoje? Porque eu já tô com muita informação. Foi só isso que a gente disse pra ti. Tá, e o Gustavo se identificou mais com a manta ou com a manta da Magda ali, Chicão? Eu não sei. Tá, mas deixa uma coisa assim, ó. Outra coisa também que nós tivemos ontem. Saímos daqui como quem não quer nada. Na portaria tinha um mimo para cada um de nós. Macarrão chop suey de um lugar que eu até guardei aqui no meu coisa, do Thai Box Delivery, tá? Delicioso, e eu espero que alguém hoje nos mande alguma coisa na saída também. Na medida Será exata. que vai ser? Na medida Vocês exata. gostaram? Muito Chama bom. Thai Box e trabalha só com delivery especializado em cozinha chinesa. Por que a senhora comeu 2? Não, eu comi só um. O outro era do Chicão Tofone. Sim, mas o Chicão deu pra senhora, a senhora levou pra casa e comeu os 2. Não comi não. E me deixou com fome. Está lá, mas não era teu. Mas não houve devolução. E outro, não, amanhã eu vou te trazer, tu ficou na minha geladeira. E eu posso comer amanhã? Claro, não, nada, tem que botar no micro-ondas, né, Chicão? Como assim?
Que Scantofani, como foi pra noite ontem, ele não ia ficar bem, ele ia com uma sacolinha do Thai Box. Pra chegar no restaurante. Por melhor que fosse, que seja o Thai Box, ele não ia conseguir chegar com uma sacolinha assim, né? Mas hoje então eu levei pra é o Ayrton que vai pra noite. É? Tá, mas não era esse o assunto. Tá falando em presente. Marni, tu estás liberado para falar sobre os livros que tu ganhaste ontem. Que livros são esses? Nada, né? E que foram... Só um pouquinho, Chicão, por favor. Que foram doados pela Adriana Pimentel, que é a sobrinha do Tatata Pimentel, que tinha pedido que não fosse muito dito, emocionado. mas ela fez a doação, ouviu o Marni falar no Tatata, todos nós aqui, e o Marni ganhou. Que livros, Marni? Eu ganhei livros maravilhosos. Claro que a maior parte deles foi sobre William Shakespeare. E eu já me atrevi a ler umas 100 páginas. Em espanhol, de um livro editado em Barcelona, claro que em espanhol, mas maravilhoso, falando da vida dele, inclusive da esposa dele, casou-se com 18 anos, a esposa era 6 anos mais velha que ele, chamada Anne Hathaway. Anne Hathaway, que era... Que é o nome dessa menina artista. Que era o nome da esposa de Henrique VIII. Isso. Nome da esposa de Henrique VIII, que ele deu esse nome naquela época, né? Um livro maravilhoso. Eu já li 100 páginas agora de tarde, maravilhoso, isso aí. Você lê com... Quando o livro é muito bom, você lê com muita rapidez. Outros livros que eu ganhei, inclusive do Shakespeare, e outro livro que esse eu achei fantástico, que é uma edição com todas as poesias do Carlos Drummond de Andrade. 1000 e tantas páginas. Aquilo ali me deixou profundamente comovido. Que não há um presente mais extraordinário para quem ama os livros do que receber um livro, de poder curtir esse livro, essas coisas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração os presentes que eu recebi ontem, né? E também ganhei uma garrafa de vinho também ontem. Ontem eu estava, né? Sim, o meu amigo Léo, um abraço para ele. É uma figuraça, hein? Você não ganhou nada, né? Não ganhei. Eu sou briga com todo mundo, deve ser por isso, né? Chicão. Mas eu não me importo. Não, tá bom, então. Agora ganhar livros da coleção pessoal. Não, é que assim, além de serem livros especiais, o livro... Com assinatura no nome dele. Né, claro, de quem veio? De quem veio, a origem do livro por si só já... É emocionante que a Adriana tenha tido esse desprendimento. Muito legal mesmo. Ela assiste o nosso programa sempre, junto do marido dela, do Léo. A Janise Pimentel, que eu também comentei aquele dia, que é irmã do Tatata Pimentel, nos assiste também. E, obviamente, quiseram fazer um carinho com o Marni, depois do carinho que ele fez com o Tatata Pimentel. Em um dos livros, a data estava ali, 1956. Viu só? A data em que foi escrito ali, 1956, a data em que a pessoa... E se a pessoa que merece essa honraria é Marni Barcelos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu adoro, amo livros. WhatsApp, um assunto que foi tratado ontem pela bancada. Menos do colo. E que o Ruschel, eu sei, trouxe alguns dados a respeito. Ontem o senhor Ruschel comentou que 80% dos auxílios doença do INSS teriam sido cortados por suspeita de fraude. Fui eu que falei. Ele apresentou este número como se fosse um dado comprovando a fraude, citando o maravilhoso resultado de bilhões economizados pelo governo com estes cortes. Deveria ter citado esses números apenas como resultado obtido pelo governo e não como prova de fraudes, pois para mim fica claro que não há critérios nos cortes e que a coisa é feita a rodo com o único objetivo do governo fazer caixa. Caixa este que não foi obtido com a tentativa de reforma da Previdência, etc, etc. É bem longo o WhatsApp. Quem assina é o Paulo Ricardo de Canoas. Deixa eu fazer justiça. Mas ele deu números também no começo. Tentarei fazer justiça sempre, embora o amigo fale depois de mim sobre o assunto. Vamos esclarecer, assim, até porque eu tinha pego os dados, Gustavo, porque eu acho que eu confundi um pouco a bancada e até o nosso telespectador. Primeiro, a gente tem que separar o que é benefício temporário e o que é aposentadoria. Talvez aí, Carla, que veio a primeira confusão de números, Gustavo, e eu te induzi a erro na questão do 8 para 10. Então vamos separar. O que é aposentadoria? Aposentadoria é aquela que é definitiva, ele se aposentou por invalidez, e este índice, sim, que revisados mais de 1 milhão de aposentadorias, 30% foram consideradas equivocadas e revogadas. Então, esse é o primeiro número, Gustavo. 30% das aposentadorias por invalidez é que foram revogadas. Então, de cada 10, 7 foram mantidas e 3 foram alteradas.
Em relação ao benefício, e aí foi essa a confusão do 8 em cada 10, é aquele benefício que é temporário. Eu caio, estou jogando uma partida de futebol, eu caio, me lesiono, fico lesionado com o meu tendão ali, em 6 meses eu fiquei bom. Tem o meu caso, eu me lesionei jogando futebol, em 6 meses eu fiquei bom, e o meu benefício, ele termina. Ele termina porque eu estou apto a voltar à minha atividade. Destes benefícios, então, temporários, de cada 10, 8 foram cortados e 2 se transformaram em definitivos. Então, esses são os números, arrumando os números para discussão. Só eu queria até esclarecer um pouco, porque às vezes a gente traz uns assuntos polêmicos e eles pipocam na bancada e eu às vezes trago de volta para mim, para que não surja esses mal entendidos. Eu jamais usaria, eu não usei a palavra fraude, eu não fiz nenhuma acusação a ninguém, pelo contrário, não me sinto em condições de dizer que um médico errou porque eu sou advogado. Isso é o Ayrton. Então, essa palavra que ele me empresta, aí essa é a única que eu não aceito. Mas quanto à consulta, acho que esclareci um pouquinho mais os dados para deliberarem os senhores. E devolvo a palavra ao meu ponto direito. Ô, Gustavo, eu queria fazer uma pergunta para ti. Um telespectador mandou um recorde de jornal dizendo que nos Estados Unidos, um advogado, quando ele vai defender um criminoso, o criminoso tem que provar a origem do dinheiro que ele vai pagar os honorários do advogado. Se ele não provar a origem lícita do dinheiro, o criminoso, o advogado, ao advogar para esse criminoso, se torna cúmplice dele. É verdade isso? Eu não sabia disso. Olha bem, as leis lá mudam de acordo com o estado, mas grande parte dos estados americanos exigem que seja comprovada a origem do recurso com que o advogado está sendo pago, a menos que o advogado declare que está trabalhando pro bono, o que também ele pode fazer. Só que assim, aí aparece $100 mil na conta dele, veio de onde esse dinheiro? Entendeu? As leis lá são mais interessante. E tem alguns estados como a Califórnia. De hoje eu concluo que se fosse aqui, ninguém tinha advogado. Na Califórnia, por exemplo. Eles estavam fritos. Fritos, com batatinha. A gente está desempregado. Claro, se fosse no Brasil. Eu e o Russo estava trabalhando de Uber. Vocês estão de Uber, tem que se comportar. Em alguns estados, como a Califórnia, a lei recrudesceu tanto, para você ter uma ideia, bandido lá, até de colarinho branco, se aparecer com um advogado famoso, é encrenca pro advogado. Da onde arrumou o dinheiro para pagar? Onde apareceu o dinheiro? Olha aqui, ó, vereadores derrubaram vetos de Marquesan e táxis de Porto Alegre serão brancos. Não teve jeito. A supressão. Branco. Presta atenção no serviço. Eu sabia que vocês iam. Claro. Supressão das necessidades de licitação para o serviço de táxi também foi mantida. Foi coisa que aconteceu ao redor das 19 Ou seja, não horas. tem licitação para serviço de táxi. Exatamente. Vai virar ou seja, vai ter político ligando, levantando telefone, pedindo táxi para amigo. Parabéns, Câmara de Vereadores. Vocês continuam fazendo que durante Porto Alegre. foi um pouco alguns minutos. Agora, imagina táxi branco. Branco é a cor da moda dos carros. Imagina táxi branco. Eu acho um horror. Olha a lambança que fizeram os senhores vereadores. Táxi do aeroporto ainda. Que não, táxi branco é um horror. O laranjinha, uma laranjinha tu nota a 500 metros. Bom, o branco vai passar 50 carros brancos por você entre esses táxis. Não vamos chorar sobre leite. Depois, quando eu digo que essa Câmara de Vereadores qualquer coisa, Vitor, fica razão, Vitor. Lá em São Paulo, quando você vai comprar um carro usado, camarada, qualquer cor menos branco. Porque eles têm medo de comprar um carro que foi táxi. Porque é táxi, Claro, vai acontecer a mesma coisa aqui. Bom, olha aqui, ó, voltando ao que eu dizia. Carro branco tá engatado. Voltando ao que eu dizia, a crítica aos vereadores é de que durante 8 horas eles embromation, Rolando Lero, sabe Rolando Lero, aquele personagem? Pois é. E pouco antes das 19 horas, em razão de um acordo, eles fizeram em 20 minutos que foi protelado durante 8 horas. 20 minutos, gente. Estão falando, mas a culpa sabe de quem é? Por isso, então, foram mantidos no texto da lei decisões como a mudança da cor pelo branco e essa supressão de necessidade de licitação. A decisão dos vereadores levantou pela primeira vez na tarde ambos os lados da galeria, tanto dos servidores públicos, contentes com a derrota do governo, e dos taxistas. E até então se chateavam com os esforços da oposição, enfim, e tal, barará. Agora, ou seja, vamos manter essa festinha dos salários e dos privilégios aqui no avanço, incorporações e outras molezinhas, esculhambar os táxis,
esculhambaram o serviço de táxi. Isso a Câmara de Vereadores conseguiu fazer. Eu estava hoje no meio do programa da Rádio Pampa ali assistindo TV Câmara para acompanhar. Eu vi só o Esgarbosa e a Sofia Cavedon, eu vi subir umas 3 vezes em 2 horas de programa. Agora, um aspecto é positivo para o taxista, porque ele já encomenda o carro branco, não precisa pintar. Não, mas não custava nem um centavo a mais para eles. Não custa nada? Não custava. Bom, pensei que custava. As empresas já forneciam ele laranja com desconto. Tem uma pérola aqui da comunicação, que eu quero que os senhores que são mais letrados que eu me expliquem, principalmente o Mário Barcelos, que é uma Barça. Que Barça? É um Ruais. Barça. Olha aqui, entre as coisas que foram propostas e derrubaram os vetos, tem a alteração, a denominação da natureza do prestador de serviço de táxi, ok? De permissionário para autorizatário. Tá aqui? Por isso que eu quero saber o que é. Autorizatário. Deve ser uma mistura de autorização para nos fazer de otário. Fica bom? Combinou Foi o que bem. combinou comigo agora, Combinou. Ou seja, agora o senhor não é mais permissionário, o senhor é autorizatário. Está autorizado a nos fazer de otários e cobrar o que quiser, do jeito que quiser, e ninguém manda nada, e o prefeito não manda. Mas sabe quem é culpado disso aí? Quem? Sabe quem é culpado? Vocês que votaram nessas belezinhas que estão lá na Câmara de Vereadores. Vocês que elegeram, né? Agora, porque realmente IPTU, sim, agora vai ter que vir, porque vai ter que continuar pagando os benefícios, as incorporações, o salário. Você sabia que Porto Alegre é a cidade que paga os melhores, a capital que paga os melhores salários do Brasil? Verdade. Mas tem mais. Você sabia que aqui tem maior progressões, benefícios, coisa e tal? Nem eu consigo. Eu só não entendi por que vocês, ao invés de nós, se nós também votamos, eles estão eleitos com os nossos votos. Por que sempre pobre do nosso telespectador e não tu? Tu não votou para vereador em Porto Alegre? Eu votei, mas o meu não se elegeu. Então. É sempre assim. Tu te sente isento com isso. Se a governança é um espetáculo, ele votou em todos. Agora, como é uma portaria, ele não votou xingado pelo Vitorino. Ele não ganhou. Mas ele já confessou aqui que votou no Marquesan e faz críticas ao governo. Eu votei no Marquesan e faço críticas. Não, mas eu não estou dizendo que tu não faz críticas ao governo. Eu falei isso. Mas quando for um problema do Estado, aí eu digo que eu sou culpado. Dona Magda, eu trouxe uma matéria muito séria. Não, na prefeitura eu sou, o Marquesan, é o Sartori que eu não sou culpado. Não, o Sartori eu sou culpado também. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Votei no segundo turno. Vai continuar, assim, ó, eu tô lendo as coisas que passaram. Lá, se nas letrinhas pequenininhas lá que a gente não enxerga, tem coisa boa, mas isso aqui para mim é um horror. Ampliação do prazo de validade das licenças. Agora sabe quanto tempo é? 75 anos. Eu entendi mal? Ampliação do prazo de validade das licenças para até 75 anos. O que eles fizeram com o serviço de táxi de Porto Alegre? Eu não sei o que eles fizeram. Uma esculhambação que fizeram. Mas garantiram uma metade da reeleição. Gerações, aí é gerações. Garantiram, exatamente. Aí agora é só pedir um táxi para um primo, para um tio, para uma... Não, ele morre e ele transfere para o filho. Na verdade, vira uma concessão. Mas isso não era para ser. Mas 75 anos é isso. Tinha que acabar com aquela coisa da Magda Beatriz ter 20 licenças de táxi e ter em cada um deles um funcionário. Só que não acabou isso. Não acabou. Continua. Não acabou, gente. Aliás, até os serviços esses de aplicativos, que é um negócio legal, que funciona bem no mundo inteiro, no Brasil já começou a avacalhar. No Brasil. Vou te contar. Os caras trabalham certinho no mundo inteiro. O Brasil já começou a sacanagem. Já pensaram de falar em Brasil? de tarifa randômica, aquela já começou a virar bagunça. Deve ser patrocinado pela Randon. Já virou bagunça. Eu tenho resposta para tudo. Tu faz o pedido no aplicativo. O Mário disse que eu elogio muito a Dona Magda, mas a Dona Magda está em grande fase. Aliás, o senhor está aparecendo muito. 2 pessoas me falaram a seu respeito hoje. Gosto do bico, olha o bico que ele faz. Olha o que vem, peraí, olha o que vem. Uma senhora perguntou, como é mesmo o nome daquele penachudo? Jamais alguém perguntaria isso. Lógico, eu tenho notícias. E aí preocupado com o seu Chicão Tofani, que ontem anunciou... Muito preocupado, eu noto a sua preocupação. Porque ontem ele noticiou que recebe 8 nudes em média por dia de mulheres. O que só fez aumentar a minha inveja por ele. Mas aí teve uma notícia que eu me preocupei em avisá-lo. É uma notícia crime, é importante fazê-lo. E no Tocantins, Gustavo, havia um casal que namorava. E ele namorava e o rapaz deu uma fugidinha, pegou uma moça,
lá, fizeram uma orgia e coisa, e ele tirou umas fotos dessa moça. Fez uma orgia, lógico. Fez umas fotos da moça e aí ficou guardadinho no seu celular. O infrator volta pro seu namoro e a namorada descobre essas fotos. O que ela fez? Ela mexeu no celular dele. Mexeu. É a primeira coisa que nós condenamos muito. É uma coisa que nós condenamos muito. É arma daquele meu amigo. Quando ele quer brigar, ele deixa o celular à disposição. Nós condenamos muito nessa bancada que mulheres mexem em celulares de homens. Mas, na verdade, essa moça mexeu. São olhares nossos também. Tu nunca mexeste no celular de uma mulher? Eu vou terminar a notícia, porque a notícia é séria e tem condenação. Tem condenação. Aí, esta moça, o que fez ao saber que o seu consorte tinha prevaricado e tinha tirado fotos com uma outra moça? Ele publicou nas redes sociais. Resultado: ambos foram indiciados pela polícia, ela indiciada por um crime de condenação até 10 anos. A gente começa brincando, mas é um alerta. Da nudez, a nudez não, a moça que publicou as fotos da outra, ela não tinha esse direito. Ela mexeu no... Por isso que a gente está tentando a notícia, as pessoas brincam. Não, a gente interrompe. Então vamos de novo. A moça, ao mexer no celular do seu namorado, descobriu, e a vingança contra aquela moça que tinha ali posto os chifres foi exatamente pegar as fotos dela e botar nas redes sociais. O que acontece, a gente sabe que acontece bastante. Então, foram feito um BO e esta moça está sujeita a uma condenação de até 10 anos e também o namorado. Então, a gente brinca, mas hoje em dia é muito comum, dona Magda. Pode contar. É muito comum namorados brigarem e aqueles ofendidos usarem fotos da sua intimidade para agredir o seu momento da raiva, da hora da raiva. O que tu acha com o advogado? A Rádio Grenal botou uma foto nua minha hoje. Do programa Contra-Ataque, deu o maior sucesso. 10 anos de cadeia no mínimo. 10 mil visualizações. Mas aí é com o teu consentimento. Mas aí é claro, mas eu recebi 90% de ofensa. Estilo que o Vitorino fez pra mim, que tinha que estar na revista Globo Rural. O Vitorino fez isso aí. Quer dizer, a ofensa foi muito bem. Puxa, mas esses casos... E eu tô com um riso de mútuo, porque eu tô louca, tá horrível. Chicão, desculpa, me perdoa, mas foi uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi. Sorriso de mútuo. Dona Alice. Mas, Chicão, olha aqui, só fala... Vai falar sobre isso? Isso, sobre o que o Ruxo estava falando, né? Esse envio dessas imagens íntimas, sem o consentimento, estão sendo enquadradas, né, na Lei Maria da Penha como uma violência moral. Isso é importante a gente estar alertando, porque às vezes numa emocionalidade, numa vingança boba, acha que está só denegrindo, não, está cometendo um crime capitulado pelo Código Penal e que agora está muito em voga a punição e tem que se punir, diga-se de passagem. E é crime também avisar através de grupo de WhatsApp sobre blitz. Já é o terceiro que foi preso. Então, se a senhora pertence a algum grupo, saia do grupo e não avise mais, imediatamente. Isso, a gente falou esses dias, né, sobre um caso que foi em Fontoura Xavier. Esse foi o primeiro. E agora foi um... E agora foi em Nova Tramandaí. Ele foi preso no local de trabalho dele. Eles pegaram que ele estava enviando fotos, áudios e textos avisando sobre... E não era criança, né? E muita gente não sabe, né? Que é crime. Exatamente. Mas segundo o Código Penal, atentar contra a segurança ou qualquer outro serviço de utilidade pública é um delito mediante flagrante, sem direito à fiança. Olha aqui, ó, eu li que eu li ou ouvi que nessa blitz, uma hora e meia depois, eles prenderam uma pessoa procurada pela justiça. De um automóvel. Eles ainda não conseguiram confirmar. Mas teve relação, mas parece que tem, né? Olha aqui, ó, parabéns a toda a bancada, e especialmente ao Chicão, que tive um enorme prazer em ter a companhia dele hoje à tarde, mas isso foi na quarta-feira, no bistrô, no Praia de Belas Shopping, seu Amaral. O Amaral. Eu moro consultor de lareira no Rio Grande do Sul. Lareiras. Tô precisando fazer um. Não, eles fazem pra ti no custo uma lareira. Lareira de latão, coisa maravilhosa. A moda agora é tu ter um quarto com lareira no quarto. É verdade. O cara que não tem lareira no quarto não é fashion. Então eu não sou fashion. Então eu quero me tornar fashion. Eu quero me tornar fashion. Nos pés. Eu quero me tornar fashion.
Não, pelo contrário, ele tem quem aqueça o pé dele. Ele tem quem aqueça. Ele compra uma bolsa d'água, aquela bolsa com água. Deixe o ursinho em paz, que ele tá lendo o livro que eu dei pro Mário. Ursinho? Ele tá lendo. Quem é ursinho, dona Mari? Eu sou Ele da come bancada. bombom, ele lê. Isso tudo durante o programa, óbvio. Gente, olha só, esse livro aqui é não é apenas a história e a técnica dos discursos do Churchill. É uma aula de oratória. Olha aqui, ó. Churchill, a ciência por trás dos discursos. Como palavras se transformam em armas. Mas é o trabalho dele. Ele fez um trabalho. Ele tomou do mar no livro dele. Com o Russo não. Sério candidato a lhe roubar esse livro, eu já vou avisando. Dona Magda, o Marcelo Odebrecht. Pois não. Então, uma notícia assim do Marcelo Odebrecht. É uma figura que todo mundo conhece, né? Aquele homem que jurava, jamais irei delatar. Nunca, nunca. Meus filhos teriam vergonha de mim se eu fosse taxado de delator. Foi lá e delatou todo mundo. Bom, cumpriu a sua pena, foi para casa e tal. Só que ele usa tornozeleira eletrônica. E como ele faz pilates, faz ginástica todos os dias, aquilo estava incomodando, porque aquilo fica na perna ali, né? Aquele movimento. Ele, mas não está dando certo e tal, né? Com aquele corpo hercúleo que ele tem. Bom, o que acontece? Ele inventou uma nova fórmula. Ele colou um velcro, né? Ali na tornozeleira, e ela não se mexe. Quando ele faz ginástica, não há problema nenhum. E o pior é que está todo mundo copiando. Aqueles da Lava Jato que estão usando tornozeleira eletrônica estão comprando o velcro, imitando exatamente o Marcelo Odebrecht. Está criando uma história, o senhor Marcelo Odebrecht. Grande vergonha desse país, esse senhor. Grande vergonha do país. Essa empresa, a maior construtora brasileira, um grande exemplo para o Brasil. Marcelo Odebrecht é uma figura, é um ícone do bem ou do mal que aconteceu. Agora te faço uma pergunta e o Vitorino pode também contrapor. Se uma grande empresa que eu nem vou olhar Odebrecht, meu celular aqui, porque uma grande listado, empresa que nem o Odebrecht, dona Maria, para ganhar uma concorrência, ela tem que pagar político, tá? Foi provado na Lava Jato. E o político aceita. E se o Odebrecht não paga, ela não ganha a obra, então o Odebrecht não é tão vilão assim. Não vejo tão vilão assim. Eu acho que ele é vítima também de um processo de propina. Porque se ele não paga o político, ele não ganha obra. Se ele não ganha obra, ele não tem dinheiro para a empresa dele. Pensa mesmo isso aí. E isso é mais antigo do que o andar para frente. Claro. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo os próprios interessados, os donos das empresas, dizendo que se não entrar no esquema... Não ganha. Eu cresci, e olha que faz tempo. Quebra a empresa aí, Vitorino. Quebra, e aí vai fazer o quê? Mas isso é assim na máquina pública há muito tempo, né? Essa safadeza existe há muito tempo. Todo mundo faz vista grossa, esses tribunais de contas, isso aí é só para cabide para político sem voto. Isso aí é... O problema é que as coisas nada, erradas, elas ficam costumeiras e acaba que todo mundo pensa que aquilo ali é assim, desse jeito e tem que ser assim, desse jeito. De um lado tem corrupto e de outro lado tem corruptor. Ambos cometeram crimes, os dois estão errados. Os dois são criminosos. Porque se não formassem cartel nem nada disso e dissessem para o governo não vamos pagar, não teria quem construísse. Claro. Entendeu? Eles iam ter que abrir a guarda. Então, de um lado, sim, tem os empresários também com sede de poder, também com sede de fazer dinheiro, e de outro lado tem político. Um alimenta o outro, Chicão. Um não viveria sem o outro. O político vai lá, pede para propina e eles acabam dando a propina, ou também o empresário oferece uma propina. A gente não sabe aonde começou o negócio. Não sabe. Eu só quero fazer uma justiça, se eu não sei onde começa, eu só sei que nós não temos o privilégio disso. Nós temos a mania a síndrome do cachorro, de achar que é só o brasileiro. A mesma Odebrecht assinou o mesmo acordo de leniência nos Estados Unidos, pagando 1 bilhão de indenização também. De dólares. Então, tu imagina quanto foi lá a corrupção. E então, no Peru, que o presidente foi pra cadeia. Porque a gente tem mania de dizer que parece que só tem corrupção República Dominicana. Isso. Vamos lá. A Odebrecht, ela fez esse modus operandi, continuando sem descobrir. Nós continuamos sem descobrir quem é a origem. Mas que não é privilégio de brasileiro, esse modus operandi não é. Tanto que o problema é a punição. América Latina vi as condenações lá. O Odebrecht foi para lá fazer sacanagem com o Peru, cara. É um absurdo. Parou? A chefe da Procuradoria-Geral da República acaba de encaminhar, eu estou procurando aqui e não está totalmente errado, ação própria com pedido de imediata aposentadoria compulsória do desembargador Rogério Favreto.
O pedido foi feito ao CNJ. Raquel Dodge disse que ele agiu de maneira partidária e desonrou a rigidez e a honorabilidade de seu cargo. É a punição mais rápida e eficaz e pode ser tomada de imediato. As demais restrições poderão vir depois. Você sabe qual é essa pena? Tem seis. Sabe qual é essa pena? Se aposentaram do salário. O cara vai com 50 anos de idade, vai para casa ganhando 35 mil por mês pro resto da vida. Todo mundo quer fazer. Essa é a pena dele. E vai advogar. E pode advogar, lógico, pode Não, advogar. isso, olha aqui. Eu não sei se a OAB vai... Eu não sei se eu tomei alguma coisa, mas aqui tem uma das falas do Fernando Collor, ou eu não tomei, por isso que eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio do Fernando Collor. Ele disse hoje que não há alma mais honesta no Brasil que o Lula da Silva. É verdade. Que cumpre pena de prisão em Curitiba. E, inclusive, tudo ele tem muita por corrupção e credibilidade. lavagem de dinheiro. O Collor acha uma injustiça manter um inocente na cadeia. É outro, que é gênio do direito. Gênio. Então eu quero fazer uma correção. Mais, só para não perder, disse que isso é uma injustiça também, não deixarem o Lula dar entrevista na cadeia. Que ele deveria sim dar entrevista na cadeia. E Gleisi Hoffmann disse que se Marcinho VP deu entrevista na cadeia, por que Lula não pode? O Lula é pior que o Marcinho VP. Eu também acho. O Lula é Marcinho muito VP, pior que o e a Marcinho entrevista VP. pra vítima da presidência da sociedade. Quer comprar República. cocaína, ele Sabe, o Lula é muito pior do que o Marcinho VP. Total. Não tem... Marcinho VP é um anjo perto do discutindo Lula. se tem que dar entrevista ou não tem que dar entrevista. Estou discutindo aqui, o Lula é pior que o Fernandinho. E eu quero deixar bem claro que o senhor Fernando Collor já tinha que estar junto com ele na CLT há muito tempo. Né? Tá bom, eu quero te decepcionar com uma informação, porque eu vou te deixar triste, não queria fazê-lo, mas vou fazê-lo. O que houve? As homenagens que fizemos muito justas à presidente da Croácia, que viajou às suas expensas, é verdade, Sim. ela viajou às suas expensas. O que não é verdade são aquelas maravilhosas fotos. Eu vi aquelas as fotos. Curvas estonteantes. Não é verdade, ela não é aquelas ela. protuberâncias. Exatamente. Ela não É a é, ela estava modelo na tribuna de honra. Coco Austin. Ela estava na tribuna de honra assistindo o jogo. Mas raciocinem. Raciocinem. Mas eu vi. Ela poderia até estar no estádio, poderia até estar entre a torcida, mas tu acha que ela ia estar daquele jeito e iam liberar uma foto daquela? Estou tentando Mas aquela também voltar. da praia e tudo, aquela também é feia. É a modelo Coco Austin. Nós temos Eu já vou torcer para a França. Adeus, Croácia. Chicão, Estava tão feliz. Eu ia provocar uma decepção em metade da população. Mas, de qualquer maneira, meus respeitos, a modelo Coco Austin, né? Vamos fazer justiça a quem de direito, então, a quem é detentora daquelas curvas. E, aliás, diga-se de passagem, a dona Croácia Coco Austin é bonita. E é uma Coco Austin, é isso? É a modelo. Mas é americana? Não, e ela não ela regula de idade com a presidente da Croácia. Não, lógico que fizeram, uma mulher pegaram a muito foto, bonita, uma coisa, é isso que eles Não, produzem. mas isso não está só nas redes, né? Já está nos veículos, essa não, foto. mas está em tudo que é lugar, sabe? Bem, a gente agora, que nesses uma grupos, tu responsabilidade. recebe de... Dona Magda, que hoje em dia tu recebe a notícia e tu não sabe o que é a verdade, se é a notícia, se é o desmentido, se é o desmentido do desmentido. A propriedade daquela DRR, então, não é dela. Não é aquela propriedade, não é. E olha aqui, ó, o filho do Bolsonaro não foi à sessão hoje da Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro, ou seja, ele mais três, acho que tá preso, o outro tá não sei o quê, aquelas coisas de ambos os nossos políticos, não sei aonde. Não era no Jardim da Infância. E aí foi quando liberaram... Bola fora do rapaz, né? No momento como esse, podia estar contando mas ponto. Mas o Ministério Público denunciou. Mas isso pode complicá-lo, né? Dizer que ele fez, aconteceu. Porque aí que acontece, o Bolsonaro ele se livrou do impeachment, mas o Ministério Público denunciou o prefeito por improbidade administrativa, dizendo que ele estava favorecendo aqueles integrantes da igreja, que ele é bispo. E não é bispo agora, mas ele é bispo. Fez uma reunião com o pessoal da Universal. Ele fez uma reunião, ele é bispo licenciado, obrigada, Marta. Ele fez exatamente uma reunião com a igreja. Ele propôs de colocar parada de ônibus na frente dos templos, alguns benefícios com relação à marcação de cirurgia, como catarata. Não paga. Então tem sim um leque de benefícios. Ele já dava prioridade de atendimento no SUS para essas pessoas
Então ele foi denunciado. Eu quero só fazer uma homenagem hoje. O Chicão já anunciou. Aliás, a que eu Câmara de estarei... Vereadores mostrou que não é muito diferente. A dona Magda, o Chicão já anunciou que eu estarei na noite, hoje à noite, que eu estarei na noite. O que é verdade, que hoje se despede de nós, estaremos lá num camarote fazendo a homenagem. O cônsul da Itália que esteve conosco aqui muitos anos, Dr. Nicolas Occhipina, exatamente. Um querido amigo, foi parceiro lá do futebol com o Dodge lá na praia, depois seguiu jogando conosco aqui. Ele joga melhor que o senhor? Ele não joga nada, pelo que eu vi. Desculpa. Eu prefiro ficar nas homenagens. Ele não joga nada. Não, mas E a dona Magda entende futebol. Acabei de ver que a dona Magda entende futebol. Claro, ela elogiou o senhor fica aí. Para. De qualquer maneira, hoje será a despedida dele. Ele está sendo repatriado, levado de volta para a terra depois de ficar muitos anos conosco aqui. Um abraço do fundo do coração. Hoje todos os seus amigos estarão lhe prestando as devidas homenagens. Ele que fez um serviço extraordinário aqui no consulado da Itália. Como é que é o nome Nicolas Occhipina. Nicolas Occhipina. Eu quero, Magda, eu queria dar um drops aqui para o senhor Walter Didolich, que é uma... Eu queria um drops. Não, o drops é uma linguagem suave. Eu sei, não precisa me explicar. O Walter Didolich é um advogado de 77 anos, 77 anos de alta competência. Ele, um fã do nosso programa, meu amigo... Tive um abração para ele, para Patrícia Fioravante de Dolis, que é também a sua parenta maravilhosa. Você sabe qual é a melhor dupla sertaneja da Itália? O Pepino de Capri e o Presunto de Parma. Gustavo Vitorino, eu estava quase boa da minha avó. O Mário não mexeu. O Mário não mexeu um músculo. É bom esse Mário. O Mário do lado dele não mexeu um músculo. Eu estou impressionado com o seu Mário. Ele deve estar com canivete apontado. Pepino de Capri tomou muita champanhe, viu? Vamos lá, Puxa, eu tenho uma informação aqui que talvez te interesse. A Anitta vai ser tema de uma série documental da Netflix. Que voz. Até a Alice já quer me derrubar. Até a Alice já quer me derrubar. E aí não dá. A Alice não é estagiária. Tu sabe que safadeza a gente aprende em 3 minutos. A Alice não é estagiária na bancada, ela já pode desafiar os partícipes definitivos. O contrato dela é bem diferente, ela está no primeiro mês de contrato. Pois não. Pois então, dona Alice, vou me concentrar na notícia agora, dona Alice. O nome da série vai ser Vai Anitta, que vai mostrar os bastidores das turnês, dos shows, o contato dela com os fãs, também um pouquinho da vida pessoal. E vai estrear esse ano ainda. E ela tá com a carreira internacional super em alta, né? Tanto que ela foi convidada... Desespero da bancada, diga-se passagem, dona... Eu acho que ela podia, já que a carreira dela internacional tá em alta, ela podia ir para lá, né? Eu ia adorar. Nossa. Ela foi convidada para ser jurada do The Voice México. Que beleza. Tirei um pau no gato, mais um gato. Sabe por que é tão bravo? Porque ela já passou a Shakira em número de seguidores. Ela já está com 30 milhões Falando em gato. Você viu o que é um país subdesenvolvido e sem cultura? Meu Deus. Vocês sabiam que uma das 4 maiores cantoras de jazz do mundo é brasileira? Sim. Ela é escolhida nos últimos 10, 15 anos pela revista Downbeat, que é a mais importante publicação de jazz do mundo, a Downbeat Londrina, que tem também em Nova York, como uma das 4 maiores cantoras de jazz do mundo. Ela é brasileira e ninguém a conhece, ela mal faz show no Brasil. Ela só faz show fora. Japão, Canadá, enfim. Itamara Corax. Assim como a Rosa, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, tem discos, coisas belíssimas e ninguém conhece ela. Brasileiros não tá fazendo muita falta. Um dos arranjadores mais modernos que tem em termos de tecnologia e de arranjos, Elmir Deodato. Meu, maravilhoso. É um brasileiro que no Brasil só recebia convite para gravar porcaria. Foi morar em Nova York. Hoje só faz trilhas de cinema. Aliás, foi ele que fez o arranjo de Assim Falava Zaratustra, que a gente conhece por 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aquele arranjo é do Elmir Deodato. Richard Strauss é o nome do compositor. 30 anos atrás. Já que estão na área da música, o médico do Michael Jackson, aquele que foi condenado e tal, deu uma declaração que viralizou, dizendo que ele não ia chorar pela morte do pai do Michael Jackson, porque ele foi o pior pai do mundo, castrou quimicamente, daí contou o Michael Jackson ainda adolescente para manter a voz fina, para manter o alcance de notas agudas na voz. Ai, que tristeza. Na Itália, ele fez coisas muito piores. Muito piores. Na Itália da Idade Média se fazia isso com os meninos e eram chamados de il castrati. Faziam isso. Faziam isso.
Depois tinha os eunucos e tal, aquela coisa, era uma coisa terrível, né? Cortava o pingolim? Não. Mas, dona Magda, mas o horário da... E outra coisa, tirar os tu não testículos. entendeste o que a Carla disse? Fez castração química. Química. Ele deu muito hormônio, deu muita coisa, ele bagunçou Desfigurou. todo... Não tem nada a ver com cortar um pedaço. Aí Era já é naquela da época, Idade cortaram Média, que não é o naquela caso de época, falei da agora, Idade tá, Média. amigo? Il castrati. E Jairo Jorge, vamos falar sobre a política aqui no Rio Grande do Sul, pois o candidato pedetista oficializou a sua aliança, tá, com 6 outros partidos. Além de Ciro Gomes, por exemplo, candidato do PDT à presidência da República, o palanque de Jairo Jorge aqui no estado terá espaço para mais 3 concorrentes. Álvaro Dias, do Podemos, João Vicente Goulart, do PPL e Aldo Rebelo, do Solidariedade. Ele lançou nesta quinta-feira uma aliança que acho que tem condições de chegar no segundo turno, porque ficou com um bom tempo de rádio e de TV. E na sequência, eu quero falar do Ciro Gomes também, que já está fazendo um acordo com o DEM, o PP e o Solidariedade. Né? É uma turma que não gosta de afobação. E o Geraldo Alckmin está postulando isso. Eu não acredito que o Ciro tenha o apoio do DEM, sinceramente. Não, o DEM, o PP? E o PP? Não, aqui, tô com a notícia aqui. Virou samba do crioulo, né? Tô com a notícia aqui, do Lauro Jardim, publicada hoje no Jornal do Globo. Não tem mais ideologia. Não tem ideologia. O Jairo Jorge, eu queria tanto votar no Jairo Jorge, mas com essa turminha não, ficou difícil. De todos esses candidatos, dona Magda, que a senhora falou, um eu gostaria de cumprimentar. João Vicente Goulart, o filho do Jairo. Só por causa do livro que ele escreveu a respeito do pai dele. Lindo, né? Só por isso. Já ouviste ele falar sobre a história? Não. Ele deu um tempo atrás... Eu li o livro. Uma entrevista para o jornalista Felipe Vieira, quando ele tinha um outro programa, numa outra emissora, enfim. Hoje ele está fazendo outro telejornal. E foi um papo muito, muito, muito bom. A maneira que ele falou, a maneira que ele tratou, que deve ter sido reproduzido exatamente na íntegra no livro. Do livro, né? Maravilhoso e tal, né? Eu acho uma figura, eu não conheço pessoalmente, sei que ele vivenciou toda a época da Revolução, viu que o pai dele passou e tinha uma amizade com o pai, amizade que filho tem que ter com o pai. Eu me inspiro muito nisso, porque acho importante, porque as melhores coisas da vida são de graça, inclusive uma amizade. Inclusive uma amizade. O Guilherme, manda esse negócio que você criou aqui, manda pra Magda Beatriz. Não dá, eu não posso mostrar, não pede. Não. Mas no nosso equipamento, nesse momento que a gente está ajustando umas técnicas, por isso que eu nunca mais mostrei nada. A gente já recebeu milhares de coisas aqui. Ele pegou o cartaz do filme Midway, a Batalha do Pacífico, botou o Gustavo Heston e o Chicão Fonda. Mas pode mandar para mim, eu só não posso mostrar para os telespectadores. Manda para mim que eu deixo aqui arquivado. Botou a Batalha da Bancada, Midway. Agora, muito bom, aqui no WhatsApp, o blusão novo do Vitorino tá bombando. Que lindo o Vitorino de blusão novo, diz a Maria. Depois tem uma outra telespectadora especial que diz o seguinte, ó, a manta é para usar pela manhã quando for muito cedo para quando você vai para o trabalho. Só. Chega no trabalho e tira. É para não pegar frio na rua. E deu uma risadinha. Boa noite, assisto Atualidades todas as noites, ótimo programa. Vitorino tá um show com esse blusão novo. Parabéns a todos pelo programa, abração a todos, em especial aos excluídos, XT e ao gremistão Ruschel. É a Mary Barato de Santa Maria. A sua solidariedade me encanta com a falta de atenção que eu e o Chicão estamos recebendo em relação aos mimos. Por sinal, daí tem um aqui que não endereçou para ninguém, mas olha só, os homens que tratam as mulheres como brinquedos, encantadores e desamparados merecem mulheres que tratam os homens como contas bancárias agradáveis e generosas. Nossa! Boa, mas tá certo. Agora vai outra pra ti aí da dona Berta. Um homem com H maiúsculo. Esse é o que define o doutor Vitorino. Ficou muito adequado com este lindo blusão, com a postura de um verdadeiro homem. Isso é lindo. Parabéns e minha admiração. Eu não sei como é que tu parecia antes, mas agora tu virou homem. Agora virou homenzinho. Acabou. Já não era sem tempo esse, Omar. Minha cara telespectadora, muito obrigado pela gentileza. Suas palavras gentis serão sempre filtradas no sentido de ter o melhor delas. Muito obrigado. Que lindo! Já que estamos no período de frases, vamos a um ídolo do Manny Barcelos, Theodore Roosevelt. Quer deixar um conservador irritado? Minta para ele. Quer deixar um socialista irritado? Diga-lhe a verdade.
Tem uma dica cultural. Oba, vamos lá. A Paula Toller, que é da banda, ela era, né, a vocalista da banda Kid Abelha, ela vai se apresentar em Porto Alegre sábado, em turnê solo. O show reúne música da antiga banda, que ela ficou por 30 anos, canções da carreira solo e covers de outros artistas. Vai ser às 9 horas no Teatro do Bourbon Country. Muito bem. Paula Toller, que escolheu 18 músicas para fazer esse espetáculo e que tem a ver muito com ela mesma, com a vida dela, coisas que ela gosta, que ela mais curtiu. Por exemplo, tem músicas que ela nunca cantou, né? Que é dela. Então, a gente sempre ouviu na voz do Léo Jaime, algumas coisas assim, e ela vai cantar nesse espetáculo. Ela é do signo de Virgem também. É do signo de Virgem, que é o mesmo signo do show Ruschel, né? Pois não. E sobre o Theodore... Por isso que eu e ela somos muito sensíveis. Eu também sou. O Theodore Roosevelt, quem for aos Estados Unidos... Do Vitorino, né? Meu rosto é ucraniano, é quadrado. Ele não deixa, ele corta, você viu como ele é gentil? Ele corta a pessoa falando. Uma bola. É cirúrgico. Dona Magda, se não permitirem o seu Mário falar... Pô, eu tô brigando pelo seu direito de falar, seu Mário. Não, são dois, mas eu não posso falar. Porque Vitorino e o Chicão não deixam o Mário falar. A hora que tu quiseres. Vamos de novo, que nessa aula já veio 3 vezes. Tu pode falar a hora que tu quiseres, quando não for em cima do que estás do outro colega dizendo. E para interromper o colega, tu tem que estar falando da mesma coisa. Entendeu? E o Mário não estava falando sobre a tua foto. Não estava. Entendeu? Não estava. Mas assim nunca vai falar do que eu falo, porque eu só falo de coisa... mais uma razão. Então deixa ele dar o recadinho dele, depois tu podia ter mostrado falar. O Mário não fala de coisa seu olhar dionísico. Vamos lá, esse menino Mário, para de criticar os guris. Eu quero saber, o Theodore Roosevelt, o Vitorino já esteve lá no Monte Rushmore, em Dakota do Sul, é uma das efígies, das 4 efígies. O presidente George Washington, o presidente Abraham Lincoln, o presidente, me ajuda aí, Vitorino, o presidente Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, George Washington e Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, os 4. Os 4. As 4 caras do monte... Efigíssimo. Rushmore. Rushmore. Olha, eu levei um bom tempo para entrar aqui no e-mail e acabei deixando as pessoas penduradas nos assuntos. Então, vamos tentar recuperar aqui. A Adriana Magalhães, quando tu falavas sobre a OAB, enfim, ela diz assim, mas Gustavo, a OAB não anda fazendo muitas coisas pelo Brasil. Tem ficado quieta com esse mar todo de lamaçal. Desculpa, mas o país na lama. Advogado só pagando anuidade e nada acontece, é o que ela diz. Não, eu acho que a senhora está desinformada. A OAB tem intentado uma série de ações em defesa da cidadania. Que é um exemplo, a história das malas da ANAC. Sabe quem é que entrou com a ação? Foi a OAB, que tem alguém sentado, um juiz aí, um ministro desse, não sei onde é que está o processo, mas alguém está sentado em cima, porque não decidiu até agora contra essa sacanagem da ANAC. Você sabe quem é que se revoltou com essa nebulosa tarifação da energia elétrica? A OAB. Vamos pensar mais em coisas que estão atingindo a cidadania. A OAB tem dezenas de ações na justiça contra medidas que atacam a cidadania. Só que a OAB não é um balcão de negócios, ela não faz propaganda disso. O jornalista, quando procura se informar, eu poderia enumerar aqui, eu posso ligar amanhã lá para a OAB, pegar o número de ações que a OAB tem contra o poder público, contra decisões que atacam a cidadania. A senhora se surpreenderia, portanto, eu peço que a senhora reveja o seu conceito, ou entra no site da OAB e dá uma olhadinha no que a OAB tem feito pela cidadania. Embora ela não tivesse essa obrigação, porque a OAB é uma entidade de organização e fiscalização de uma classe laboral. Mas ela tem avocado a si, na própria Constituição, competência por uma série de medidas, de atos que defendem a cidadania, que defendem, enfim, o cidadão contra o poder público, que hoje, na minha opinião, é o maior vilão. O maior vilão, o maior bandido hoje da economia brasileira, da cidadania brasileira, hoje é a máquina pública, é o poder público. Vitorino, e a verdade, a real de tudo é que a OAB foi criada em 1975, à época do governo Getúlio Vargas. Sim, é só ver quando a Revolução de 64, nós temos um exemplo, doutor Omar Ferri. Doutor Omar Ferri não foi nenhuma nem 2 vezes. Que encostaram a baioneta no peito dele e colocou a Constituição brasileira entre o peito dele e a baioneta.
Olha, eu luto para achar uma foto dessa, Gustavo, mas eu vejo, história. eu primeiro queria te agradecer, eu acho que tu fizeste uma brilhante defesa da nossa casa, eu só queria alertar um pouco, não se pode confundir a OAB com um partido político. Não tem nada a ver. Ela, primeiro, que ela representa uma classe localizada e ela tem participado muito das questões da cidadania. Agora, ela não pode avançar com opiniões políticas, nós às vezes travamos esse debate interno e a gente tem que se policiar, porque quando tu começa a ter uma ideologia dentro de uma instituição como a OAB, aí sim que tu perde o rumo. Eu acho que a OAB tem tentado ficar sempre na linha da lei, da proteção do cidadão, das prerrogativas do advogado, que é o que lhe cabe nesse mistério. Eu estava horas querendo entrar com esse assunto e agora o senhor Manuel Azevedo me ajudou. Ouçam bem o que ele diz aqui. Não é quem faz o gato é roubar luz, é ter luz e não pagar. Não é quem faz o gato que paga o pato. Conforme a nova lei federal, o prejuízo vai ser dividido entre o restante dos consumidores. Novidades? Isso é um absurdo, né? Hoje lá na reunião da Federação, eu estava à mesa com o Dr. Nilson Mai, que é o presidente da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, e outros integrantes da sua diretoria e de Unimedes de outras cidades. E um deles fez um comentário sobre este assunto, que aliás é aí de Erechim, que disse: Magda, vocês não têm ideia. Todas as pessoas em Erechim assistem o programa de vocês. Tem paixão e não tem compromisso antes nem depois. Precisar, não, vamos jantar? Não, jantar não, porque às 7 horas da noite eu tenho que estar em casa para assistir o Atualidades. E ele puxou justamente esse assunto comigo, que é essa nova lei federal, tá, que está aí nos assombrando, que assim, ó, todos os gatos agora que forem descobertos não serão pagos pelo cara que fez o gato, serão pagos por nós. Isso foi uma decisão da gloriosa ANEEL, junto com o Ministério das Minas e Energia, decidiram que agora a decisão é surpreendente. As empresas distribuidoras de energia elétrica vão poder lançar um valor que elas acreditam ser o que estão sendo roubadas. Isso vai ser incluído no custo. Oi? Não, oi é uma a palavra que eu tinha vontade de dizer, eu não posso dizer, eu vou dizer depois da meia-noite. Depois da meia-noite eu digo. Não, depois tu diz, depois tu fala, né? Depois tu fala, aliás, depois tu fala. Queridos da melhor bancada do Brasil, muito boa noite. Pede pro Vitorino ler este e-mail. Não dá para ler esse e-mail. O Vitorino, não tem como passar para ele. Mas é uma brincadeira contigo, Chicão. Avisa o Chicão que lareira no dormitório não é fashion. Olha que espetáculo! Assim como a história da lareira é fashion ou não, olha esse projeto que foi apresentado. Projeto proíbe dar nome de gente a bicho de estimação. Ai, não, a coisa cada vez fica melhor. Gente, quem é que apresentou não é apresentar. Esse sujeito foi eleito por alguém. Donos de animais de estimação podem ser proibidos de batizar seus bichos com nomes próprios comuns a pessoas, caso o projeto de lei apresentado pelo deputado pastor Ronaldo Fraga, seja aprovado. Não tem mais nada que fazer. Não, absolutamente nada. Nada. Não, nada de importante para discutir. Nada. Para o nosso país está tão bem. Para se preocupar com o nome que é dado no cachorro, se é... Não, eu não ia me importar se tivesse Carla, Alice ou qualquer outra coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? Temos um recadinho aqui. Ai, gente. Boa noite, mestres do jornalismo. Parabéns por este programa de grande bom gosto. Política, literatura, informações culturais, esportes e muito bom humor. Bancada nota 1000. Conheço Chicão Tofani desde o tempo do ousadíssimo da Crocodilos. Abração a ele, Jorge, de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Esse foi o meu início na noite, ousadíssimo, isso foi em 78. Meu pai ia nessa festa. Ousadíssimo era o nome de uma festa que o Ricardo Amaral tinha no Rio de Janeiro, e ele me deu aquela franquia de cortesia, na amizade. Eu conheci ele e eu usava na Crocodilos. E numa dessas festas, a Milka fez um desfile de moda. Primeira vez que ela fez Crocodilos durou até a década de 80. Era uma casa baseada naquele filme. Acho que mais, né? No filme Saturday Night Fever, o tempo da discoteca, Dancing Days, um estilo de João Travolta. João Travolta. Aonde que ficava essa? Fica Embalo das noites de sábado. Brasil Milano antes. Embalo das noites de sábado é o nome do filme. Foi o início da música eletrônica ali.
Magda, pergunta que não quer calar. Bom inglês, Chicão. O Vitorino... Para, Marcelos. O Vitorino ainda tem o blazer coruva? Rafael Correia... O Rafael, eu acho que vai combinar aquele blazer por cima. Inclusive, vai entrar no blazer aí. Vai ficar bem legal, eu acho. Eu até vou tentar. Gostei da sua ideia. Obrigado pela dica. Olha aqui, ó. Eu não sei o que tu te dissesse. Magda quer deixar o Gustavo irritado, diz o Sérgio Severo. Diga pra ele que a frase é fake. Roosevelt nunca disse isso. KKK. Agora eu vou olhar aqui. E se ele disse, Fala, Rússio. Você vai ouvir. Fala, Rússio. O Facebook ele tem mantido uma relação de uma soberba em todos os países, em relação à legislação dos países, em relação à forma de proceder dos seus amigos de Facebook, né? E sofreu um revés agora na Alemanha, dona Magda. Sim. Porque uma família perdeu uma menina, uma filha de 15 anos, e quis investigar através do Facebook se essa menina teria se suicidado ou teria sido um acidente. A família sai à procura de respostas e nada como fazer uma pesquisa de Facebook. E o Facebook tinha transformado esse Facebook dessa menina em memorial, onde só ficam algumas informações e não passa mais os dados. Sim. E eles pediram, de uma forma amigável, que fosse acessado a esses dados para que eles pudessem fazer essa investigação. O Facebook se negou. Um juiz de primeira instância na Alemanha concedeu o direito à família. Veja, o processo já corre desde 2012, né? O juiz de primeira instância concedeu e o tribunal, então, alemão agora, a mostrar que a justiça deles não está tão rápida assim, Gustavo, esse processo é de 2012, agora que está saindo o julgamento da segunda instância. De qualquer maneira, agora o tribunal alemão manteve a decisão de que o Facebook terá que franquear e liberar todos os dados que contém esse Facebook. Eu te perguntar uma coisa, depois que a pessoa morre, a pessoa que tem Facebook, como é que a família acessa, se não sabe? Não acessa. Senha? Daí não continua acessa. existindo a pessoa virtualmente, É constrangedor, tem amigos que morrem, 10 anos depois tu vai ali... O Vitor, à noite, continuou o Facebook. Isso aconteceu com o Clóvis Duarte, um tempo, depois que ele faleceu, ficaram um bom tempo com o Face dele e tal, mas não foi porque não dava para tirar, tanto é que depois, quando quem quis permanecer resolveu tirar, eles tiraram. Deve ter uma maneira Tem de que ter uma maneira, o que diz, a informação chega que transformam em memória. Não, eu nunca vi isso. Bem, estou falando do caso alemão, né? O que eu li o alemão, estou dizendo, só posso dar a informação que tem, de que lá transformam em memória, e tu não tem mais acesso aos dados, eles criam uma página de homenagem e fica ali, se tu acessar aquele nome vai dar, faleceu e já tal. É isso, e aqui o que ele narra do nosso querido amigo, que é um amigo em comum, realmente o Facebook dele existe, né? Existe o Facebook dele. Eu acho que já faz 5, 6 anos. Mas porque alguém quis manter, porque se tu quiser tu tira. Magda, uma lareira no quarto é muito bom, mas tem seus perigos. Ah, com certeza. É preciso ter atenção para o perigo de contaminação por gases tóxicos, como o monóxido de carbono e o cianeto, que são liberados na queima de combustíveis, como a madeira. O fato de pessoas permanecerem em locais hermeticamente fechados durante o frio é um dos fatores que levam à intoxicação por esses gases. Há no ambiente uma substituição do oxigênio pelo gás eliminado pela lareira. O que ocorre é a inversão de domínio do ar. A pessoa dorme e nem tem a percepção de que está sendo intoxicada. O nosso querido e magnífico telespectador Alessandro Toledo, que sempre traz uma boa informação, traz seriedade às coisas que a gente fala aqui. Viu, Chicantofone? Além de todos os benefícios... Dona Magda, o que acontece é o seguinte, uma lareira num quarto, você acende... No início, depois ela vai ficando só apenas a brasa. E como eu tenho um chaminé para cima, não fica nada lá dentro. Só fica aquele. O mais bonito é o visual, é aquele clima, o entourage da lareira, o pelego, sabe? Tudo é uma coreografia. Como é que tu diz? Como é que tu diz aquela. Uma arenga, forma em volta. Sabe que é uma arenga? Cria uma motivação. Dona Magda, só tem um grande exemplo de uma pessoa famosíssima que morreu com isso, que foi Emile Zola. Emile Zola estava lendo um livro junto à lareira e dormiu ali e morreu. Agora, tu viu como é que o Barel... Eu falei que ia na hidromassagem
Mará morreu na banheira, uma facada, de uma mina, pim, agora a lareira... Tinha problema de pele, tinha problema de pele. Primeiro que tu não cabe na lareira. Isso tu não te preocupa. Na lareira não Essa tem preocupação tu não precisa ter. Aqui, ó. O Vitorino também não pode cair na lareira. Olha aqui, ó. Foi lá com o Talou na lareira também. Isso é bullying. Eu também acho, Eu também acho, viu? É bullying, viu? Eu tô muito chateado com o Marley. Olha aqui, ó. 1932, palestra na Universidade de Harvard. O então governador do estado de Nova York, Francisco Delano Roosevelt, pronunciou a seguinte frase: ao homem honrado irrite dizendo-lhe uma mentira, a um demagogo irrite-o dizendo-lhe as verdades. Então o telespectador tem razão. A frase está... Theodore Roosevelt para Franklin Delano Roosevelt. Exatamente, isso aí. Oi, gente, diz o Marcelo Guinato. A questão do blusão gola rolê verde-limão do Vitorino. Desafio, se o Lula for solto, tomara que não, o Vitorino volta a usar o blusão. Então ele vai usar muito breve. Blusão não existe mais. A dona Carla Krieger fez uma doação. O verde-limão já está na mãos de outra pessoa. De pessoas. Mas aquele outro verde é ruim também. O Rússio disse que o doador se negou. Não se negou nada, isso foi só história. Olha aqui, ó, no que WhatsApp. Se negou? Melhor o Favreto. Atenção. Não, ele devolveu, não é que se negou. Devolveu. E não fui eu que disse que o Papai Noel ia trancar na chaminé lá. Quem falou foi o Mani. O Mani que falou. Que ia ser de Papai Noel ia trancar na chaminé. Não fui eu que falei. Tem um WhatsApp aqui do José de Canoas. Somos fãs da bancada todos os dias e gostamos muito das brincadeiras, e o Vitorino é muito inteligente, é melhor do que as novelas. Adoro todos. Beijos do José. E aqui nosso outro telespectador. Deixa eu falar um pouco. Obrigada. A gente tem que cuidar. Melhor o Favreto em casa ganhando 35 mil por mês do que ficar no TRF4 traindo o povo e seus pares. Eu acho que a conta é bem melhor mesmo, eu concordei. Oi, sou Rosângela Braga, de Eldorado do Sul. Adoro o programa. Vitorino, Marli, Magda, o agora efetivado Ruxa, a nova estagiária, também a Carla e o Chicão. Não perco um, mas como sou agricultora, não consigo ficar acordada para o segundo tempo. Uma pena, Rosângela. O partido que quer liberar os parentes não é o PR. Este não é o partido do Bolsonaro. Ah, mas ela disse que não precisa ler, não, isso só esclarece com eles. Eu agora já li. As pessoas botam o que não pode fazer no meio. Aí também me diga uma coisa. Ontem na gritaria, não consegui entender a pergunta dos telespectadores. Nesta bagaça toda que está acontecendo no Brasil, o Lula pode ou não concorrer para presidente? Na bagunça e vozes altas dos amigos, não consegui entender. Aceito uma resposta por e-mail também. Obrigada. Não pode concorrer, a lei da ficha limpa. Marli, o que quer dizer olho de Tandera? Só responde para vamos responder. Eu tenho olho de Tandera. Não conheço, não sei. Que vê tudo. O olho de Tandera tinha até um desenho que tinha o tal do olho de Tandera. Thundercats, não tinha o olho de Tandera? O único olho que eu conheço é o olho grosso, olho grande. Tem outro olho por aí. Para hoje, olha aqui, presta atenção. Mas, dona Mário, a senhora vai permitir isso? Tá chegando, Gustavo Vitorino chegou. A senhora disse que eu sou uma família, não podemos brigar, mas não pode mas é uma acontecer família isso. que eu Mas aquele lá não é meu irmão, aquele lá não é meu irmão. Olha aqui, ó. O Mário Lima estava acompanhando o nosso programa ontem e ele não prestou atenção. O nome da pizzaria do Ernesto Pereira, que foi do Gato Pardo, que foi dono da Companhia das Pizzas, é Gaeta. Gaeta, esse é o nome da pizzaria. E agora, dona Magda, Ronald Scherner Ramos, se organizar certinho, há como evacuar Brasília, com exceção dos políticos que largaram uma bomba para acabar com essa corja de vagabundos que só pensam em seus interesses. Maus caráteres. Desculpe o desabafo de mais um brasileiro cansado de sofrer nas mãos desses... Um abraço, Ronald de Canoas. Cheio daqueles coisinhas. Posso falar nos aniversários? Bom, deve, eu ia passar para ti, mas tu conseguiu ler o que tu já Não, quer? não conseguiu, não. Tem mais um WhatsApp. Tá, então lê o teu e o Mário vai dizer os aniversariantes. Boa noite, este programa é uma verdadeira seleção de atualidades. Eu sou professor e trabalho 3 turnos e quando chego assisto a reprise deste programa para ficar atualizada. Acho que as discussões de vocês são um diferencial. Débora Peixoto, de Arroio dos Ratos.
Dona Magda, tomara que seu Mário não seja interrompido. Também. Vamos Você lá, já Mário. interrompeu? Pô, tô Ele faz brigando de pelo teu propósito, direito de falar, seu Mário. pra te Tô incomodar. brigando. Não, pelo Por que as contrário. pessoas querem tanto falar isso que eu não consigo entender? Porque a gente faz. Não, mas eu quando eu programa falo, eu de tenho mais televisão ibope que não é dos que mudo. falo. Não é, Mas eu não sei é falar. mudo. Isso é a prova que eu sou calado é melhor. É verdade, o Kaká provou isso, que o melhor jogador joga sem a bola, porque desloca a defesa e abre os espaços. Então o Neymar é um gênio, porque ele se deita. E descobri que falar é prata, calar é ouro. Primeiro aniversário de hoje apareceu Modigliani, grande pintor italiano que morreu aos 36 anos de idade. Meia-noite em Paris aparece um quadro dele ali, ele aparece conversando. Foi um maravilhoso pintor italiano. Segundo aniversariante de hoje, o mestre educador brasileiro Anísio Teixeira. Pablo Neruda de aniversário hoje, se fosse vivo, né? Já faleceu há muitos anos, morreu em 1973, quando estes vieja niña ronzar rotelo quando las nieves crudas ararão tus pies. E no final, ele diz o seguinte, para a mulher com seios tristes, etc., ele termina com a seguinte frase: e aunque me chames, eu estarei tão lejano. E ainda que me chames, eu estarei tão longe. É a história da mulher, da paixão. A mulher foi embora e ele ficou sozinho. E um dia ela quis voltar. Por que não pegou outra mulher? Mas ele tinha muito, isso foi naquele dia, que nem o senhor, né? Que nem o senhor, só muda toda semana. Em Cass, Colorado, um jogador do Internacional homenageava Pablo Neruda declamando aqui no Rio Grande do Sul. Sim, não sei se tu estavas, o Figueiredo, não sei se tu estavas no Rio Grande do Sul aquela época. Ele, claro, Elias Figueiredo, grande Figueiredo, Dom Elias Figueiredo. Dom Elias Figueiredo, todo mundo chamava de Dom Elias. Neruda foi uma figura extraordinária, maravilhoso, os livros escritos por ele. Aliás, Nobel de Literatura. Nobel junto com a professora Gabriela Mistral, outra chilena. Outro aniversariante, depois dele, Tito Madi. Tenho o prazer de falar dele, está completando hoje 89 anos de idade. Nossa, o Tito Madi. Já, né? O tempo passa. Gauchinha Bem Querer que ele fez. Mas uma das músicas mais lindas que o Tito gravou, e uma noite saímos lá em São Paulo, ele mora em São Paulo e tal, e ele fiz ele tocar, cantar, ele não aguentava mais, ele me dá com o violão na cabeça, né? É uma canção do cidadão que foi apaixonado por uma mulher, viveu com a mulher há muito tempo e briga com a mulher. Brigou com a mulher. E ele volta ao mesmo bar que eles frequentaram dezenas ou centenas de vezes, tomando suas bebidas e tal. E até tomei nota aqui agora aqui. Só falta agora a porta se abrir e ela ao lado de outro chegar e por mim passar sem olhar. Essa coisa maravilhosa. Ele tinha um trio. Ele tinha um trio maravilhoso. Qual é o trio? O que acompanhava? Sim. Tito Tomate, o Pedro Alface e o Zé Pepino. Pode bater nele. Bate nele por mim, pelo amor de Deus. Bate. Desculpe, Mário. Chegou tu também agora. Cada coisa que eles fazem aqui que te manifesta por muito tempo. O grande político francês, Lionel Jospin, que estaria de aniversário no dia de hoje. O amigo do Vitorino, o ministro Marco Aurélio Melo, grande magistrado brasileiro, adora ele, primo do Fernando Collor de Mello, nomeado pelo Fernando Collor de Mello naquela lista tríplice, completando 72 anos de idade. Né? Ainda temos que aturar ele por mais 3. Carolina Casting, linda atriz brasileira. É verdade, é bonita. Batista, jogador de futebol. E nós falamos eu falei do Émile Zola, eu lembrei porque hoje é o aniversário da morte do Alfred Dreyfus, que foi aquele capitão do exército francês acusado de passar informações para o exército alemão no conflito de 1870, na Guerra Franco-Prussiana, se não me falha a memória, né? Logo após, ele é preso, destituído na frente de todos os soldados, na frente do seu batalhão, retiram os galões, retiram tudo que ele tinha e ele é expulso do exército e preso, né? E foi comprovado depois que ele não tinha culpa, que era um outro oficial do exército francês que era o culpado. Émile Zola se notabiliza porque publica no principal jornal francês daquela oportunidade uma carta ao presidente francês da República Francesa dizendo, com o nome, cujo título é Eu Acuso, e cita todos os momentos e o porquê desta condenação e a injustiça que foi cometida para este capitão do exército francês. Depois devolveram os galões para ele?
Devolver cheio de tinta. Cheio de tinta. É. Uns com tinta, outros com gasolina para botar fogo. E a cantora americana... Então usa uma blusa verde, limão. Que faleceu muito jovem ainda, Minnie Riperton. Lembram dela? Minnie Riperton, uma cantora negra realmente maravilhosa. Loving You. Isso aí. Como é que é? Foi o clássico O dela. senhor olhou pro Vitorino? Não quiser lá pro Chico. Tá bom. Encerrei. Eu queria falar, mas não dá pra falar. Mas fale alguma coisa de proveitoso pro telespectador. Mas eu só dou Tá fazendo sua bagunça, rapaz. Eu só dou notícia. Ô, Pimentinha, vamos lá. Eu só dou Fala, notícia. Pimentinha. Eu queria dar uma boa notícia, porque estamos no ocaso do programa. Eu queria dar uma boa notícia. O senhor gostou da música de que a gasolina vai baixar. Ah, não, enchi o tanque hoje, amigo. Eu também enchi o tanque. Paguei caríssimo. E vocês acreditaram que a gasolina vai baixar. Vocês estão acreditando que a gasolina vai baixar. É isso. Tu não acreditou naquela foto da presidência da Croácia? É isso aí. A gente pode acreditar que a gasolina vai baixar. Rapaz, já estava aí vou ver qual é a mágica. caminhado o pedido de visto. Dona Magda, vai baixar 0,98%. E vai significar o que no posto de gasolina? Essa é excelente. Não, 0,001%. A pergunta é excelente. Mas o pior é que nos aplica o seguinte, Gustavo, aí eu aplico isso, que é a quinta baixa consecutiva. Eu queria saber que essa baixa não reflete na gente. Não, só chega as altas. Só chegam as altas. Não, o que eles disseram é que as últimas 5 movimentações foram de viés de baixa. E a gente não constata isso. Não é isso que eu vejo, não. Porque sabe o que me parece? Olha, a única associação que eu faço da gasolina com a baixa é quando baixa no meu cartão eu tenho que pagar. Preço. Gustavo, sabe o que me parece? Que quando sobe, eles pegam e atualizam. E quando baixa, eles pegam e aumentam sua margem de lucro. Eles ficam quietos. E ficam quietos, exato. Por isso que eu trouxe essa notícia e nós não vamos vê-la nos postos amanhã. Tu brincou com razão. Não, nós mas não vamos vê-la amanhã. amanhã. Com um bom preço. Sabe quanto? R$4,57. Um belo preço. Muito bom. Então eu vou dar uma mas notícia será que desesperadora para você. A minha irmã que mora em Torres abastece do outro lado a R$3,98. Bom. Mas vale a pena Vale a pena lá para ganhar 5 centavos? R$3,98. Bem, eu trouxe de Tocantins. Roraima ontem, que era R$3,65. Roraima. O cara vai a Roraima, a gasolina é barata. Cara, a passagem R$3,65. Uma palhaçada a gasolina, porque vai na noite e gasta horrores lá, 1.000 pila num Chicão camarote. tem razão, tem que custar R$15 o litro. O quê? Tu tá louco? Não, o Chicão tá dizendo. Não muda nada a história da gasolina. O Mário não tem mais que levar as crianças no colégio, que nem a dona Carla. Não, mas atualmente ele só pega as crianças no colégio. Só na volta. E tu não leva? Só na volta. Eu cheguei à conclusão seguinte, né? Que se eu trabalhasse de Uber para fazer todas as voltas que eu faço durante o dia de leva e busca na escola, se eu fosse Uber, eu tava rica. Mas no caso, eu só gasto. Ia enriquecer. Só vejo. Ia enriquecer. Não tem aplicativo para entrar o crédito, né? Não tem. O Vitorino não tem problema, ele para na rua, uma mulher oferece carona. Cara boa pinta. Com esse blusão e vamos usar mais um WhatsApp. Esse blusão. Com um carro importado. Teve um recadinho aqui pro Ruschel. Me ajudasse. Só que o carro do Vitorino vai virar não sei táxi. se ele vai gostar. A colega Alice, que é muito educada. É verdade. E tem um tom normal de fala. Enquanto vocês gritam, ela tá falando uma coisa aqui. Chicão não grita. Tá tentando passar Dona uma Magda, só tá errado. O Chicão não grita, ele berra. Então tá, vamos lá, Alice. Eu tenho 2 recadinhos. Um de um telespectador que mandou pro Ruschel, não sei se ele vai gostar, mas ele disse que ele acha muito parecido com o Eike Batista. Fisicamente, claro. E se fosse antes do Eike estar preso, eu gostaria, né? E se fosse a conta bancária antes de dar problema que deu pra ele, eu também. E sem aquela peruca. Porque, de novo, não sei se aí vem. Aí que vem, daí que me mandou agora. Aí que porque as comparações que eles buscam é tentando desmistificar o meu cabelo. Não. Isso me machuca. Tu tem um biotipo muito parecido com o Eike Batista. Tem mesmo. Pois não. E temos disso, o Eike Batista é o rei das até a origem germânica também. E temos mais um recadinho da Jussara de Guaíba. Oi, boa noite. Adoro o programa de vocês, são ótimos, o melhor programa. Gosto de todos e digam ao Vitorino que está lindo. Beijos a todos. Obrigado. Só parente do Vitorino. Chegamos ao final de mais uma atualidade. Estão algariados essa hora da madrugada. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da PAN. Esteja conosco.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.